Meus queridos, vamos iniciar esta pregação. Nós estamos aí, não é? O livro da Quaresma de São Miguel. Nós estamos aí avançando nesta jornada que está te fazendo mergulhar profundamente na sua fé, na fé cristã católica. Você está aprendendo, né, ao longo dessas formações, dessas pregações, aprendendo aquilo que Deus deseja te revelar, aquilo que Deus deseja trazer até você. Hoje nós estamos no capítulo 11. Olha isso aqui, o modo de governar a língua. Olha, nós precisamos consagrar também a nossa língua, as nossas palavras ao Senhor. A língua é esse instrumento que serve para construir e serve para destruir. Eu quero iniciar dizendo algo a você muito importante. Preste atenção nisso aqui. Quando o Zachary King veio até aqui, esse homem, hoje um homem de Deus, né? Mas um ex-satanista, ele nos confessou algo, ele partilhou conosco o que ele fazia quando ele queria destruir um grupo. Quando ele queria destruir uma igreja, né? No caso as igrejas protestantes, não é? A igreja católica é uma palavra sobre nós. O inimigo jamais conseguirá destruir. Mas como é que eliminava então ali aquelas igrejas protestantes, aquele grupo de oração? Como é que ele destruía? Ele dizia, é muito simples. É muito fácil destruir uma dessas igrejas. É muito fácil destruir um desses grupos. Basta você plantar uma fofoca. Então, preste atenção. Olha o que o Zachary está dizendo. Eu destruía grandes grupos plantando uma fofoca. Eu descobria quem eram os líderes e começava a fazer fofoca de um para o outro. E ali havia uma divisão, ali havia uma ruptura por causa da fofoca. A língua, esse instrumento. E olha, quantos relacionamentos hoje, quantas casas, quantas famílias, inclusive, a sua família pode estar dividida por causa desse mal terrível. Eu partilho com você, quando alguém vem me contar algo, geralmente o que é que eu faço? Irmã Maria Raquel, fulano disse isso e isso. Disse mesmo? Eu pego aqui o telefone e já ligo para a pessoa. Fulano, na frente de quem está dizendo. É impressionante como muitas vezes a pessoa que trouxe aquela fofoca fica desconcertado. Porque muitas vezes não foi bem assim. Não foi aquela palavra. Hoje eu quero partilhar aqui com você 10 maneiras para evitar a fofoca. Mas a nossa pregação vai muito além disso. Aqui eu estou falando de um aspecto. A língua, né? Essa língua que Deus nos deu, nós precisamos usá-la para construir, para edificar. A palavra, ela tem grande poder. E aquilo que você fala, é aquilo que você vai atraindo sobre você. Aquilo que hoje você proclama sobre a sua vida, é isso que você acaba atraindo sobre você. Inclusive o mal que você propaga, é este mal que você está atraindo também sobre você. Preparando essa pregação, me lembrava, quando Jesus está no horto e Pedro tira a espada, e Jesus fala assim para ele, Pedro, não. Aquele que fere pela espada será ferido. Se você está ferindo alguém com a língua você será ferido também. O Senhor me trazia isso na oração. Aquele que levanta calúnias, aquele que levanta fofoca, cuidado. Você, daqui a pouco, vai ser o alvo disso. Então veja, quantos desentendimentos, quanta destruição por causa do mau uso da língua. Você vai pegar a sua Sagrada Escritura porque o Senhor deu tanta atenção a isso, tanta atenção à palavra, à língua, que a Sagrada Escritura é cheia de citações sobre o uso da língua. E eu quero partilhar isso aqui com você nesta pregação. Vamos aqui, olha, o Salmo 34. Você pode abrir a sua Bíblia. Salmo 34, no versículo 13. Guarda a tua língua do mal. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado. Refreia os teus lábios, mas o que refreia os seus lábios, esse é sensato. Olha o que eu falava ainda há pouco, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio é medicina, ela cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio é um remédio, é medicina. A língua benéfica, Provérbios 15, 4. A língua benéfica é árvore de vida,
mas a perversidade nela é quebrantamento de espírito. Provérbios ainda 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a usa come do seu fruto. Provérbios 21, 23, quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Tiago 1, 26, se alguém se julga religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. E aqui nós poderíamos trazer várias e várias citações. Várias e várias citações. Dom Lorenzo, no livro hoje, ele vai nos dizer o seguinte: a língua do homem precisa ser bem governada e controlada, pois todos nós somos inclinados a deixá-la falar livremente nas coisas que mais agradam aos nossos sentidos. Assim como nós temos aqui trabalhado que os nossos sentidos precisam estar sob o domínio, a sua língua de igual modo. Quantas vezes você se arrependeu daquela palavra que você falou no momento de raiva? Naquela palavra que você soltou de maneira impensada. Pessoas que perderam grandes oportunidades na vida porque não tiveram sabedoria ao falar. Pessoas que perderam grandes oportunidades, aqui desde a oportunidade de um trabalho, até mesmo um grande amor, porque não falaram com sabedoria. Hoje o Espírito Santo quer te ensinar a falar com sabedoria. Consagrar a sua língua ao Senhor. Consagrar a sua fala ao Senhor. Que eu proceda com palavras de Deus. Que eu proceda com palavras de Deus. E aqui eu já quero abrir um parêntese. Para que possamos falar com palavras de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. E não existe oração ali onde não há silêncio. Fala com sabedoria aquele que sabe calar. Fala com sabedoria aquele que sabe calar. Esse fala com sabedoria. Este fala com sabedoria. Tem gente falando igual papagaio. Fala, né? Fala, mas de maneira insensata, não para pensar. E esta palavra, ela atrai bênção ou ela atrai maldição. Nós precisamos ponderar. As palavras não podem sair de maneira irrefletida dos nossos lábios. Hoje o pessoal usa as redes sociais para desabafar. Que coisa mais insensata. As pessoas vão usar as redes sociais para revelar o seu estado de espírito. Para falar de si. Você fala da sua vida para todo mundo. Não, para pensar um instante. Olha como isso é irrefletido. Falar da sua vida para todo mundo, Dom Lorenzo vai dizer, não fale da sua vida para todo mundo. Tem muita gente, poderíamos até dizer, talvez a maioria das pessoas nem queiram a tua felicidade. Talvez a grande maioria das pessoas, infelizmente, não vão se alegrar com a tua realização. A nossa vida deve ser um sacrário, a nossa vida é sagrada. Nós não podemos estar falando, mostrando a nossa vida aí para todo mundo, não. Isso é intimidade. Acordei chateado, você já sabe. Sabe se a pessoa acordou bem ou mal pelo que ela colocou no status, pelo que ela colocou na rede social. Acontece que você está falando do seu interior para todo mundo. O sábio, ele sabe calar. Ele sabe calar. E veja, eu quero que você abra a sua Bíblia em São Tiago. Carta de São Tiago, no capítulo 3, versículo do 5 ao 10. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. Assim também a língua é um pequeno membro. É um pequeno membro. Olha para o teu corpo. Você tem membros muito maiores. A língua é tão pequenina. Ela é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considere que uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Nós temos visto tantos incêndios aí. Esses grandes incêndios começaram com uma pequena chama. Com uma pequena chama. E olhe o que aconteceu. Uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. O curso da sua vida, eu vou ousar dizer isso aqui, o curso da sua vida depende da maneira como você usa a sua língua.
O curso da sua vida depende, a orientação que toma a sua vida depende do uso que você faz da sua língua, das palavras que você usa. Eu trago aqui, por exemplo, São João Batista. A cabeça dele terminou numa bandeja, ele foi decapitado, porque ele ousou dizer para Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Tu és um adúltero. Mas é claro que São João Batista não termina numa bandeja. Recebe um grande elogio da parte do Senhor, reina no céu, reina com Cristo. Deu a sua vida pela verdade. Eu estou trazendo este exemplo aqui para dizer que o uso desta língua orienta o curso da tua vida. Eu falo de realização pessoal, profissional, amorosa, espiritual, depende do uso que você faz da tua língua. Todas as espécies de feras selvagens, aves, répteis, peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Nós falávamos isso hoje no Rosário. Quando suscitava, quando dizia, louva o Senhor, louva. Esses lábios que foram criados para o louvor e que de maneira insensata pode estar ao longo do dia murmurando, fofocando, caluniando, o mau uso. É isso que nós estamos vendo na carta de São Tiago. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Quantas pessoas hoje você abençoou? Abençoou teus filhos? Abençoa o teu esposo, tua esposa? Abençoa as pessoas que passaram ao longo do teu dia? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Há uma passagem belíssima que diz, né, os teus lábios estão cheios de óleo de unção, mas no coração ele traz a guerra. Eu meditando sobre esta palavra, meditando sobre esta pregação, nós temos que ter cuidado com os lábios dos aduladores. Aqueles lábios aduladores, sabe? Que se prorrompem em elogios a você, cuidado. Cuidado. Se possível, afaste-se dos lábios aduladores. É mais sensato estar próximo dos lábios que te criticam para te edificar, te construir, do que dos lábios dos aduladores, que vão inflamando o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade, e que muitas vezes escondem aquilo que verdadeiramente trazem no coração. Eu quero partilhar com vocês uma experiência aqui que vai ilustrar bem o que nós estamos falando. É uma história contada por São Felipe Neri. Preste atenção nisso aqui. Certa vez uma mulher foi se confessar com São Felipe dizendo que cometia o pecado da língua, de falar mal do próximo. E disse ainda que depois que se confessava, acabava cometendo novamente o mesmo pecado. São Felipe Neri ouviu atentamente a confissão da mulher e lhe deu a seguinte penitência. Minha filha, volte para casa, depene uma galinha, caminhe pelas ruas e caminhando pelas ruas de Roma. Pega uma galinha e vá depenando, enquanto você caminha pelas ruas aqui de Roma. E depois você volte para saber aqui a continuação da penitência. A mulher fez, pegou uma galinha, saiu depenando e foi andando pelas ruas. Depois ela volta até São Felipe para saber o que teria que fazer mais, para cumprir toda a penitência. E São Felipe respondeu, agora, você vai voltar pelas ruas pelas quais você caminhou e vai recolher uma a uma as penas da galinha. E olha, preste atenção, não deixe nenhuma pena esquecida. A mulher retrucou e disse, padre, o que o senhor está me pedindo é impossível. Havia tanto vento que eu nunca poderei recolher aquelas penas. O padre disse, eu sei, minha filha. Eu sei. Eu espero que você tenha compreendido a lição. A tua maledicência se parece com essas penas. O seu falar mal dos outros é como essas penas. As palavras ditas sem compaixão se espalham e depois não há como recolhê-las. A palavra proferida não pode voltar. Ela sai. E se sai veneno, ela sai matando.
O que sai vai destruindo ou vai edificando e não tem como retornar. É isso que São Felipe está dizendo aqui. E você poderia até alegar, mas irmã Maria Raquel, eu falei mal, né? Eu falei mal daquela pessoa, mas de fato ele fez aquilo ruim. A palavra de Deus, a igreja vai nos ensinar que nem aí nós temos a permissão, a autorização para falar. Nós precisamos respeitar o direito à boa fama das pessoas, não somos nós. Isso aqui é um pecado. Falar mal dos outros, ainda que a pessoa tenha de fato feito aquilo que está sendo falado. Imagine o rodão aí nessa internet hoje. Usado aí para falar mal do povo. Não é? Para falar mal de maneira, seja não é, devida ou seja a verdade dos fatos ou a mentira dos fatos, usada aí para falar mal. Porque o que importa é que viralize. O que importa é vender. O que importa é ser curtido. Eu ontem gravava uma palavra e eu dizia isso. Não fale. Não fale. Não fale para ganhar aplauso. Não fale para ter estima das pessoas. Não fale, sabe, porque todo mundo. Não fale porque todo mundo está falando. Não fale para viralizar na internet. Não fale. Não fale para agradar as pessoas. Não fale por respeito humano. Se tiver de falar, fale para agradar a Deus. Fale porque Deus te impeliu. Fale porque Deus te pediu. Fale porque o Espírito Santo te exortou. Interessante, você já parou para meditar na vida de Jesus? Isso me inquietava no início da minha caminhada. Eu falava, como é que Deus, como é que o Senhor toca esta terra para passar 33 anos sobre ela? 33 anos. E 30 anos o Senhor fica em silêncio. E 30 anos o Senhor fica na casa de Nazaré. E só dedica 3 anos à vida pública. Temos notícia do que o Senhor falou naqueles 3 anos, salvo raras exceções. Como é que o Senhor vem e fica 30 anos em silêncio, boquinha fechada? O Deus que se fez carne. E a gente tem ânsia, né? Para falar. O problema não é nem o falar, porque Deus nos deu isso aqui. O problema é o que falar. É o discernimento, é a sabedoria no falar. Tem pessoas adoecendo porque não falam, né? A gente vê muito isso. Dor não compartilhada faz adoecer. Então a questão não é falar ou não falar, mas o discernimento para as palavras. O falar com sabedoria. Outra coisa, para quem você está falando? É só para satisfazer a sua necessidade de falar? Ou você está falando com aquela pessoa que de fato pode resolver? Aquela pessoa que de fato é a pessoa competente para escutar aquilo que você tem a passar. Do contrário, você está fazendo fofoca. Nós vivemos aqui em comunidade, somos muitos irmãos e irmãs aqui. E o quanto nós precisamos ter clareza sobre isso aqui. Porque assim como o Zacre destruía igrejas com a fofoca pode destruir um convento também. E olha que já deve ter destruído muito por aí. Aquilo que você tomou conhecimento, se você vai passar adiante, passe para a pessoa competente. Ah, porque o irmão, irmã tal fez isso, irmão, passe para quem tem competência para resolver. Do contrário, você está fazendo fofoca. Isso está errado. Imagina, gente, o que acontece dentro das nossas empresas. O que por vezes dentro da sua casa, na família. Ixi, aquele almoço de domingo, aí começa, né? O primo que falou do tio, que falou da tia. Aí depois que todo mundo vai embora, começa os telefones. Aí fulano disse isso, fulano falou aquilo. Você ouviu isso, você viu aquilo. Fofoca. Satanás está destruindo essa família. Satanás está destruindo essa família. E essa fofoca precisa parar em alguém que seja em você, sabe? Chegou em você, desmascare Satanás. Ah, foi mesmo? Peraí, fulano, vem aqui. Você que disse, vem aqui também, coloca um contra o outro, um de frente para o outro aqui. A gente vai acabando as fofocas. Desmascarar Satanás. Então veja, deixa eu voltar aqui com você. Aquilo que hoje Dom Lourenço, então, nos instrui. Nunca fale de você ou de coisas suas. É isso que hoje o livro nos aconselha.
Nunca fale de você ou de coisas suas, de seus pais, parentes, senão por necessidade. E isso sem demora e o mais brevemente possível. Gente, nós estamos falando aqui de um mestre na vida espiritual. E esse homem aqui, ele foi alvo de uma grande calúnia. Esse homem aqui sofreu tanto por causa de uma perseguição. É um homem provado no fogo. Ele sabe do que ele está falando. É um mestre da vida espiritual. Orientador de grandes santos. Ele sabe o que ele está falando. Nunca fale de você ou das suas coisas. De que as suas redes sociais estão cheias, pelo amor de Deus? Nunca, ele está dizendo nunca, né? Ele nunca fale de você ou de coisas suas, de seus pais e parentes, das suas realizações, dos seus familiares, senão por necessidade. E isso sem demora e o mais brevemente possível. Se parecer que alguém fala de si extensivamente e com modéstia, procura fazer bom conceito daquela pessoa, mas não o imite. Ele está dizendo, não julgue quem faz diferente, não. A pessoa fala demais, você não vai julgar. É a limitação, é a fraqueza, não julgue. Mas ele está dizendo, não imite essa pessoa. Mesmo que suas palavras sejam de muita humildade. É uma pessoa modesta, ela fala com humildade, mas ele está dizendo, não imite. Evite falar do próximo e das coisas que lhe pertencem, tanto quanto possível, né? Mulher, você viu isso, você viu aquilo. Mas evite falar. A não ser para falar bem. Se vai falar de alguém, fale bem. Quando surgir a oportunidade de assim fazer. Se não for para falar bem, não fale. Entregue ao Senhor, cale-se. Olha o que Dom Lorenzo está dizendo, se nós levarmos esse conselho para as nossas vidas. Mas, irmã Maria Raquel, eu vou falar de quê então, né? Se você está se perguntando, eu vou falar de quê? Eu não posso falar de mim, não posso falar dos outros. Eu vou falar o quê? Aqui está a questão. Aquele que está alimentando a sua alma com o divino, quando ele abre, ele procede com palavras de Deus. Você é capaz de sustentar um diálogo, uma partilha, baseado aqui na palavra de Deus? Você é capaz disso. Você é capaz, Deus te faz capaz disso. Mas se você não se debruça, se você não conhece a vida de Jesus, se você que veio para o Rosário da Madrugada, você está cheio de coisas para partilhar. A maravilha de Deus, o poder do louvor, o poder da oração, os milagres que Deus vai realizando. Veja, o centro da conversa é Deus. Entende? O que é que estão cheias as nossas mesas, as nossas rodas de conversa? Outro dia eu vi um curso. Eu parei, eu disse, meu Deus. O curso era sobre o que um casal conversa. Sobre o que um casal conversa. Sobre o que um namorado e a namorada devem conversar. Tem curso até para isso hoje. E precisa, viu? Precisa. Porque as pessoas já não sabem conversar. Já não sabem conversar. Já não sabem o que falar. Já não sabem aquilo que é importante trazer numa partilha. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus vai olhar para os fariseus esses dias e vai dizer, vocês até são bonitinhos por fora. Mas por dentro, vocês estão tudo apodrecido. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, a começar no silêncio dos nossos quartos. Mas não há mais silêncio nos nossos quartos. Por quê? Porque existe isso aqui. O silêncio de que fala Deus não é o silêncio da solidão, de não ter uma pessoa ali, não. É um silêncio mais profundo, é o silêncio do coração, é o silenciar a mente para ouvir Deus. E Maria Raquel, eu não consigo ouvir o Senhor, porque não silencia. Pode até estar num deserto, mas a mente e o coração não vão parar. E não vai ser fácil readquirir esse hábito, não vai ser fácil. Porque depois que você vicia com algo, para você voltar àquela virtude, a virtude do silêncio, isso vai dar trabalho e você precisa pagar o preço. O preço de quem se viciou. É impossível obedecer à voz de Deus quem não escuta a voz de Deus. E é impossível escutar a voz de Deus quem não faz silêncio.
Essa é a realidade na qual nós estamos inseridos hoje. É preciso ter um barulho, é preciso ter uma música de fundo toda hora, porque senão não para, porque senão tem que ter música, tem que ter barulho, tem que ter alguém, tem que ter um som. Mas é no silêncio que Deus habita. Deus não está no barulho. É no silêncio que Deus habita. A Virgem do Silêncio, Nossa Senhora. Nós temos poucas palavras de Nossa Senhora ao longo do Evangelho. De São José nem se fala. Os homens e mulheres sábios são homens e mulheres silenciosos. Eles falam quando precisam falar. Eles falam quando devem falar. Eles falam aquilo que eles têm que falar. Eu quero partilhar com você uma outra experiência de Santa Teresa de Jesus. Olha que interessante quando a gente vê isso aqui traduzido na vida dos santos. Será que eu vou encontrar? Meu santo anjo, ajuda-me. Ajuda-me. Santa Teresa d'Ávila. Ela conta que por muito tempo, mesmo já sendo monja, viu? Ela viveu uma vida afastada de Deus. Quem aí não se debruçou sobre as obras de Santa Teresa d'Ávila é uma belíssima companhia. As obras de Santa Teresa. O livro da vida é o meu preferido. Ela conta a sua autobiografia. E conta então que por muito tempo, mesmo já sendo monja, viveu uma vida afastada de Deus, numa grande tibieza e muitas vezes indiferente a Jesus. Religiosa, dentro do Carmelo. Indiferente a Jesus. Naquele tempo era muito comum as irmãs passarem muito tempo aonde? De conversa no locutório. O locutório é um lugar onde as irmãs recebiam as visitas. Então, era normal as irmãs ficarem muito tempo batendo boca ali, batendo papo. Recebendo visita, passando horas conversando com as pessoas de fora. Conta ela que um dia em oração estava a contemplar a imagem de Jesus crucificado e flagelado. Então, ela disse para o Senhor: Senhor, quem te colocou aí? Jesus flagelado, Jesus chagado. Jesus, quem te colocou aí? Quem fez isso contigo? E ela ouviu uma voz no seu coração que disse: Teresa, foram as tuas conversas vãs no locutório que me impuseram aqui. E ela explica depois: eu compreendi tudo. E ela vai tomar uma resolução porque Teresa, quando cai em si, ela é decidida. Não importa os anos que ela passou no erro, ela decide daqui para frente e ela diz: já não quero conversação com homens, senão com anjos. A partir de então, eu conversarei com os anjos. É interessante que Dom Lorenzo vai trazer algo nesse sentido para nós. Eu já misturei todas as minhas folhas aqui, gente. Paciência. Ele vai dizer algo semelhante no livro. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Bom, se eu não encontrar agora, quando eu encontrar, eu partilho aqui com vocês. Exatamente desse silêncio de conversações vãs para conversar com o divino, para conversar com o eterno, para conversar com Deus, para conversar com o seu santo anjo da guarda, para conversar com a Santíssima Virgem Maria. É o que Teresa está dizendo: não quero conversas vãs mais com os homens. De agora em diante, a minha conversa será com os anjos do Senhor. Você entende o que hoje Dom Lorenzo então está nos trazendo? Consegue entender a importância de ter a língua controlada pelo Espírito Santo? Vamos aqui caminhar. Ele diz: o silêncio, filha, é um esforço muito grande para o combate espiritual e uma certa experiência de vitória. O silêncio é amigo de quem desconfia de si e confia em Deus. É guarda da oração e auxílio para o exercício das virtudes. Para te ajudar nisso, encontrei. Ele diz: foge das conversas, pois na ausência dos homens te farão companhia os anjos. Na ausência dos homens te farão companhia os anjos, os santos do céu e até mesmo o próprio Deus. Nós precisamos, isso aqui é uma briga. Se eu e você, a gente não brigar por isso aqui, hoje a gente tem que fazer uma briga, primeiro conosco. A violência é conosco, não é com quem está fora, é com a gente. A gente tem que brigar com a gente para assegurar momentos, instantes de silêncio. 5 minutos de silêncio no dia. Eu desafio, 5 minutos de silêncio no dia.
sem mensagem de WhatsApp, sem SMS, sem stories, sem pessoas falando. 5 minutos, vê se você consegue. 5 minutos sem o teu celular apitar. 5 minutos. E esse silêncio, ele é extremamente necessário para a saúde da alma. Outro dia eu recebi um pedido de oração, uma criança, uma mãe, 9 anos, crise de ansiedade. E essa situação aí, ela está se generalizando. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, generalizando. Porque o modo de vida que está sendo propagado, o modo, sabe, a maneira de viver, o modo de vida que está sendo propagado, ele faz adoecer qualquer um. O ser humano não foi criado para essa barulheira a todo instante. O ser humano, nós não fomos criados para essa agitação a todo instante. Nós não fomos criados para essa velocidade de informação. Nós não conseguimos acompanhar isso. Nós estamos adoecendo. Então, as crises de ansiedade, depressão e companhia limitada é por causa do modo de se viver. Coisas que remédios não vão resolver. Ou mudamos o nosso hábito de vida, ou não vai ter cura. Não vai ter cura. Porque é o modo de viver. Nós não aguentamos. Nós não fomos criados para isso. A nossa alma não suporta. A tua alma não suporta. Por isso hoje o desafio de saber falar, de saber silenciar. Vamos mais adiante. Eu dizia para você que famílias, comunidades, paróquias estão sendo destruídas pelo falar demais. Porque ali faltam homens e mulheres silenciosos. Estão sendo destruídos porque no falar demais, vai dizer aqui, anota aí, Provérbios. Provérbios, meu Deus, são tantas passagens. No muito falar não faltará pecado. Paciência, gente, é porque hoje é muito conteúdo aqui. No muito falar não faltará pecado. Então, Provérbios 10, 19. No muito falar não faltará pecado. Então, nós falávamos sobre isso, famílias, comunidades, paróquias, grupos destruídos por causa do muito falar, que acaba gerando a fofoca. E muitos vão pensar que se trata de um pecadinho. Muitas pessoas não confessam isso aqui. Vão para o confessionário e esquecem. Mas não, a igreja não nos ensina que isso aqui é um pecadinho. Isso aqui é um pecado sério e grave. Não é à toa que está destruindo comunidades inteiras. A fofoca abrange 2 pecados. Olha aqui as filhas da fofoca. A maledicência e a murmuração. Preste atenção nisso aqui. A maledicência consiste em revelar os pecados e defeitos de outra pessoa para ferir a sua fama. Inclusive, Jesus no Evangelho nos ensina a corrigir. Se você vai corrigir o teu irmão, chama-o em particular. Conversa com ele. Conversa com ele. Se ele não acolher, e aquilo se trata até de um escândalo público, não é? Se ele não acolher, você vai chamar mais, você vai falar na presença de testemunhas. Se ele não acolher, você então vai chamar a igreja. Jesus vai orientando como é que faz. Mas primeiro, interessante, Jesus diz, converse com ele. Fale com ele primeiro. Se ele não aceitar, a gente vai tomando outras providências, sempre com o intuito de salvar aquela alma. Não é para tirar a fama daquela pessoa. Não é para tirar a boa fama. Não é para que ela passe a ser mal vista pelas pessoas, por mais erros que ela tenha. Não. Estou fazendo isso porque outro dia é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, Senhor, eu te entrego, faça justiça. E a gente fala isso como se Deus fosse se vingar por nós daquela pessoa. Deus não age assim. O fazer justiça de Deus é trabalhar na conversão daquela pessoa. Quando eu digo, Senhor, faça justiça, eu estou dizendo, Senhor, converta essa pessoa. E muitas vezes o caminho vai ser um caminho de dor. Mas eu estou pedindo isso, converta esta pessoa. Então, veja,
Revelar os pecados e defeitos de outra para ferir a sua fama é um pecado grave. Pode até ser que o que se fala a respeito do próximo não seja inventado, seja verdade. Mas ainda assim trata-se de um pecado grave. Mulher, você sabia que fulano traiu a esposa? É verdade, ele traiu, todo mundo viu. Mulher, você sabia, você soube? Maledicência. Maledicência. Revelar os pecados e defeitos de outrem para ferir a sua fama. O que é que você está resolvendo com isso? Nada. O que é que passar isso para frente vai resolver? Nada. Trata-se de um pecado grave. Ensina São Tomás de Aquino que privar outro de sua reputação é muito grave, porque a reputação é o mais precioso entre os bens temporais, e com a sua falta, o homem se acha na impossibilidade de praticar muitos bens. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2479. Abra o seu catecismo, parágrafo 2479. O que é que a igreja vai nos dizer sobre isso? 2479. Maledicência e calúnia destroem a reputação e a honra do próximo. Ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito. Dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade. Deve-se condenar qualquer palavra ou atitude que por bajulação, adulação, complacência, encoraje e confirme o outro na malícia dos seus atos, na perversidade de sua conduta, e aqui ele já passa para outros pontos. Vamos nos deter aqui na maledicência. Então, não podemos tirar a boa fama das pessoas por mais erros que elas tenham cometido. Eu quero apontar aqui um segundo, que é exatamente a murmuração. Veja. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Eu misturei tudo hoje, gente. A murmuração. Achei. Consiste em revelar os pecados e defeitos de outrem para destruir uma amizade. Olha o que ele coloca aqui como murmuração. Por esse fim, Santo Tomás ensina que a murmuração é muito pior que a maledicência, posto que a amizade é um bem muito maior que a boa fama. Um amigo é o mais precioso entre os bens exteriores. O respeito pela reputação das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavra suscetível de lhe causar um dano injusto. Você falar para destruir aquela amizade. Você falar, olha aqui a malícia, com o intuito de separar aquelas pessoas. Isso que nós precisamos pedir a sabedoria ao Senhor. Pode até ser que você queria resolver. Mas o Senhor está dizendo, nós precisamos de sabedoria. Agora, eu quero partilhar com você ainda esses 10 conselhos para destruir a fofoca, o mal da fofoca. 10 conselhos para destruir a fofoca. Fofocas destroem reputações, acabam com casamentos, minam a obra de Deus, espalham ódio. Elas são como um câncer oculto. Você corta num lugar e aparece em outro. Então, primeiro conselho, acredita em todos e não acredita em ninguém. Como assim? Em outras palavras, acredite no que a pessoa lhe contou. Ela realmente pensa que o que disse é verdade. E a partir do ponto de vista dela. No entanto, lembre-se que existe sempre o outro lado da história. Alguém veio te contar uma coisa? Acredite. Mas também não acredite. Explica-se. Sim, aquela é a percepção dela sobre aquela história. É a percepção que ela teve. Mas existe sempre o outro lado da história. É preciso ouvir o outro antes de tirar qualquer conclusão. Nós vemos isso até mesmo na justiça humana, que é tão falha. Não existe um devido processo legal se não se ouve as duas partes. Não pode haver sentença se não há uma defesa, se não há um contraponto. É preciso ouvir as duas partes. Caso contrário, não tem como. Segunda coisa, reúna todos os fatos. Não tome a palavra de alguém como verdade absoluta. Reúna os fatos. Procure descobrir o que realmente aconteceu a partir de quantas pessoas for possível. Se é você a pessoa,
para discernir aquela situação, então é preciso reunir os fatos. Vamos aqui ver. Não tome a palavra de alguém por absoluta. O Padre Léo, ele contava uma história interessante de um homem que foi visto puxando pela corda um jovem pelo pé. Ele, em cima de um cavalo, puxava o jovem pelo pé. E as pessoas começaram a falar mal daquele homem na cidade. É um criminoso, é um bandido, está violentando aquele jovem, está puxando com a corda, puxando pelo pé, ele está se machucando todo. E o Padre Léo dizia, você não viu a cena toda. Volta o vídeo um pouco. Era aquele jovem caindo num buraco, caindo no precipício. O homem passava por ali a cavalo. Quando viu aquilo, era um homem bom no laço. Jogou a sua corda e laçou o jovem pelo pé. Agora, vendo o quadro todo, você pode dizer, aquele homem salvou aquele jovem. Muitas vezes a gente não tem a percepção do quadro todo. Nós estamos falando a metade da história, mas o início dela muda tudo. Então, reúna todos os fatos. Terceira, vá à fonte. Por amor à verdade, tenha a coragem, a percepção, o bom senso de recorrer à fonte. Se Maria falou a respeito de João, vá até João. Maria Raquel estava tendo um almoço e fulano começou a falar mal da senhora lá. Fulano foi. Peraí, fulano, vem aqui, queria falar com você. É porque eu soube que você disse isso, isso e isso. Fale diretamente com a pessoa, tenha coragem. Aquela pessoa que chega para você para dizer assim, oh, mas não diga que fui eu que disse não, viu? Olha, se a pessoa não tem sangue no olho para sustentar o que ela disse, nem leve em consideração. Olha, vou te contar isso aqui, mas não diga que fui eu que disse. Liga o teu sinal de alerta. Aí você faz o contrário, você vai dizer, olha, fulano aqui, chama, bota um na frente do outro, assim, ó. Você vai desmascarar Satanás ali. Dê a todos o benefício da dúvida. Pense o melhor dos outros e não o pior. Pensar sempre o melhor dos outros e não o pior. Geralmente, você faz o contrário, não é? Começa pensando o pior. Até que a pessoa conquiste a sua confiança. Pense o melhor dos outros, não o pior. Se você escutou algo ruim a respeito de alguma pessoa, procure pensar no porquê ela ter feito aquilo. Qual a razão? O que motivou a fazer aquilo? E nos bons motivos que ela talvez tenha tido para fazê-lo. Será que teve um motivo para ela proceder dessa maneira? Então, dê a todos o benefício da dúvida antes de emitir uma sentença. Guarde a sua língua dentro da boca. Você não precisa falar e contar tudo a todo mundo. A gente falou isso aqui. Mesmo uma pessoa insensata, ela pode passar por sábia se ela manter a boca fechada. Olha que interessante. Até um insensato pode se passar por sábio. Como? Ficando calado. Fica calado. Fale menos. Escute mais. Guarde a sua língua dentro da boca. Confronte a fofoca. Não dê crédito a ela. Diga gentilmente à pessoa, você tem certeza que isso é verdade? É o 7º conselho. É o 6º conselho. 7º, tenha seus olhos fixos na verdade, voltados para aquilo que é preciso melhorar em você. Mantenha o olhar fixo na verdade. 8º conselho. Ver se eu encontro aqui, gente. Hoje eu baguncei tudo. Não estou encontrando aqui agora. Vamos parar nesses 7 conselhos já que eu partilhei com você. Mas também já foram, acredito que suficientes para que você possa cortar o mal da fofoca na sua vida. Seja a fofoca que o outro traz, ou seja essa tentação, a fofoca que muitos experimentam. Não é? Aqui já mortificar, como nós falávamos outro dia, a curiosidade. A curiosidade alimenta esta fofoca, o saber para poder passar adiante. Não é? Você sabia? Não sabia. Não quero saber. Nós precisamos ser vigias. Não é? Há uma passagem belíssima que vai dizer assim, ponde um guarda à porta dos meus lábios. Olha que bonito isso aqui. Senhor, ponde um guarda à porta dos meus lábios.
Põe uma guarda à porta dos meus lábios, para eu não falar de maneira insensata, para eu não falar na hora errada. Põe um guarda à porta dos meus lábios. Porque o curso da tua vida depende do uso da tua língua, das tuas palavras, do teu silêncio. O curso da tua vida, dos teus relacionamentos, depende deste correto uso que você faz da sua língua. Veja, talvez você nunca tenha parado para meditar nisso. Talvez você nunca tenha parado para meditar na importância de manter a sobriedade, a sensatez no falar. Nós podemos citar tantas outras passagens aqui. 1 Pedro 3,10, pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a sua língua do mal. Quem ama a sua vida e quer viver dias felizes, refreie a sua língua. Romanos 3,13, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. Lucas 6,45, homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, a boca fala do que o coração está cheio, nós falávamos sobre isso. Mateus 15,11, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai. Mateus 12,36, mas eu vos digo que de toda boca, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você já parou para pensar nisso aqui? Mateus 12,36, de toda palavra ociosa, os homens hão de dar conta no dia do juízo. Aquilo que você falou às ocultas, sabe? Aquilo que você falou nos bastidores, virá a público. Virá a público. No dia do juízo vai precisar prestar conta dessas palavras. Eclesiastes 5,2, não te precipites com a tua boca e o teu coração, não se apresse a pronunciar palavra alguma, até mesmo diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu na terra, por isso sejam poucas as tuas palavras. Não se apresse, não te precipite, até mesmo para tratar com Deus. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, diz o salmista, Salmo 122. Livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Às vezes a gente escuta essa expressão, não é? Língua bifurcada, ou seja, é língua de cobra, que espalha veneno. Quando fala, é para espalhar o veneno, para suscitar desconfiança, para suscitar a serpente. Quando falou com Eva no paraíso, foi para suscitar a desconfiança de Deus no seu coração. É verdade que você não pode, nós falávamos sobre isso ontem, comer de todas as árvores, de todos os frutos das árvores do jardim? É verdade. Ela suscitou a dúvida. Ela plantou uma desconfiança. E Eva, tadinha, caiu. Senhor, livra a minha alma de lábios mentirosos e de língua enganadora. Cuidado com as companhias. Cuidado com os conselhos que você recebe. Gente, é uma realidade tão triste. Eu já presenciei isso aqui. Casamentos destruídos por causa de maus conselhos. Por causa de palavras perniciosas. A amiga, aquela que se fez passar por amiga e conduziu a outra a terminar um casamento, apontando todos os defeitos do seu marido, apontando todos os erros do seu esposo, para depois fazer o quê? Ficar com o marido da outra. Eu presenciei isso aqui. Uma família destruída por causa dessa maledicência, por causa dessa malícia, por causa dessa língua de cobra, dessa língua venenosa. Pessoas que se aproximam ali com aquelas palavras para te fazer desistir da tua vocação, para te fazer desconfiar da sua comunidade, desconfiar do seu grupo de oração, para plantar desconfiança no teu coração. É por isso que os conselhos para evitar aqui o mal da fofoca são tão importantes. Fazer sempre bom juízo do outro. Se for preciso, trate diretamente com o outro. Fulano, não estou entendendo. Isso aqui, cuidado. Quantos relacionamentos, quantos casamentos em crise, por causa de uma realidade hoje, terapias que não estão acontecendo à luz da verdade aqui. Como sempre, quando eu falo aqui dos nossos, né, dos profissionais, eu quero
louvar e bendizer a Deus por todos os professores, por todos os terapeutas, por todos os psicólogos, por todos os engenheiros, os juristas, os médicos, sabe, que buscando e vivendo na verdade dão o melhor de si. Aqui não é uma profissão que a gente está criticando, não. Mas seja qual for a realidade aqui, qualquer pessoa que não caminha com a verdade, ela não está apta para conduzir outro. Ela não está apta. Então, quantos matrimônios em crise, porque o que foi que se ouviu na terapia? Não está bom para você? Deixe. Não está bom para você? Vá viver a sua vida. Acontece que nunca vai estar bom. Porque nós falávamos sobre isso, enquanto não é aqui dentro a mudança, enquanto a transformação não acontece aqui dentro, a gente vai jogando a culpa da nossa insatisfação em tudo e em todos. Eu estou falando aqui, gente, em linhas gerais, tá? Existem casos e casos e casos. Quantas situações, por exemplo, se fala bastante hoje, relacionamentos abusivos, e a pessoa precisa de ajuda para poder se desvencilhar. Mas até o conceito, o que é um relacionamento abusivo? Até o conceito, o que é um relacionamento abusivo? Porque hoje, qualquer é um relacionamento abusivo na boca de certas pessoas. Então, nós precisamos refletir. É um dos passos até mesmo da Lexio Divina. Você, quando vai ler a palavra de Deus, por que muita gente... Irmã Maria Raquel, eu já li 5 vezes. Não entendi. Sabe por quê, meu querido? Porque você não refletiu. Porque para que você tire fruto disso aqui, você precisa de reflexão. E para meditar, que é um dos passos da Lexio Divina, você precisa fazer silêncio. Inclusive, aqui no nosso canal eu tenho 3 aulas ensinando você a fazer a Lexio Divina. Como é que eu e irmã Maria Raquel faço a meditação da palavra de Deus. Aquele vídeo que todos os dias vai para o canal com a meditação diária e que, por graça de Deus, ajuda tanta gente, milhares de pessoas, posso até dizer milhões de pessoas. Eu partilho com você qual método, como é que eu faço a Lexio Divina. Porque antes de gravar ali, eu paro. Eu preciso parar, eu preciso silenciar o meu coração, a minha mente, eu preciso me colocar diante da palavra. Eu não posso chegar de qualquer jeito. É palavra de Deus. Então eu vou ler, eu vou reler. Depois eu vou meditar nesta palavra, eu vou ruminar esta palavra. Eu vou refletir. E Deus vai falando com você. E aí Deus começa a falar contigo. E por último, é você quem vai falar com Deus. Mas a gente chega e já quer falar, não é? Olha aqui, a língua. A gente chega e já quer falar. Eu primeiro. A oração não é você falar, a oração é ouvir. É assim que começa o mandamento. Ouve, Israel. Ouve. Então a oração, o Padre Roberto partilhou com a gente, não é? Grande abraço, nosso querido diretor do Exército de São Miguel. A oração, antes de ser petição, antes de ser fala, ela é escuta. Porque se você não escutar, você não vai saber falar. Está tão difícil que às vezes a gente conversando com as pessoas, a gente está dizendo A, a pessoa está dizendo B, está comentando B. Você tem que parar e dizer, fulano, você está ouvindo o que eu estou dizendo? As pessoas estão assim, numa agitação, numa inquietação que não conseguem parar para ouvir. Fulano, a comida está na geladeira, o fulano está procurando no armário. Fulano, oi, olha aqui. Para, um instante. Você escutou? Está na geladeira, filho. A pessoa está procurando embaixo da cama. Porque está incapaz de parar para ouvir. Gente, isso é muito sério. E estamos tratando isso com medicação. E não vai resolver. Não vai resolver. Triste. É muito triste. Mas se você que está aqui, à luz desta palavra, suplicar ao Senhor a graça, né? A graça de falar segundo Deus, a graça de saber calar, nós já ganhamos o nosso encontro hoje aqui, porque o que o Senhor está forjando nesta quaresma de São Miguel, homens e mulheres espirituais, homens e mulheres de Deus.
Eu sei que a gente quer mudar o mundo, mas a gente não vai conseguir mudar o mundo se não começar mudando a nós mesmos. E eu acredito que a mudança do mundo, eu acredito que a mudança de uma casa, eu acredito que a mudança de uma comunidade, que a mudança de um grupo, que a mudança de uma família, começa por você. Começa por você. É aquilo que certa vez um padre me disse: irmã Maria Raquel, se você for mais santa, toda a igreja será mais santa. Se você for mais santa, toda a igreja será mais santa. Não podemos mudar o mundo, não podemos mudar essa realidade que está aí, mas ainda dá tempo de mudar a nós mesmos. Com a graça de Deus, com o auxílio de Deus. Vamos, nesse último ponto aqui, se eu me encontrar nessas folhas, gente, hoje vocês vão me perdoar, tá? Hoje eu me confundi toda aqui, porque trouxe muito conteúdo e as folhas saíram aqui, eu tirei da sequência e foi, não é? Mas que possamos sair daqui convencidos, tanto da necessidade de saber falar, como da necessidade de saber calar, o valor do silêncio. O valor do silêncio. Isso eu aprendi ainda no ensino médio. Aquelas frases, né, meio que clichês, mas elas trazem a sua verdade. Dizia assim: só fale, não é, quando as suas palavras forem melhores do que o seu silêncio. Eu guardei comigo essa frase. Aquelas frases que a gente aprende no ensino médio, né? Eu enchi os cadernos com essas frases. Mas ela traz a sua verdade. Só fale quando a sua palavra for melhor do que o seu silêncio. Vamos então, recapitulando isso aqui que o Senhor hoje nos trouxe. Palavras de bênção. Palavras de bênção. É o que nós pedimos ao Senhor. Que a minha língua seja utilizada para abençoar, para engrandecer o nome do Senhor, para construir, para edificar. Senhor, eu te peço que a minha língua não seja um objeto, não seja um órgão de destruição, nem para a minha vida, nem para a vida dos meus. Sim, Senhor, eu renuncio hoje na tua presença, eu renuncio hoje a toda má palavra. Eu renuncio hoje a toda má palavra. Eu renuncio também às palavras malditas lançadas sobre mim. Eu renuncio a estas palavras. Hoje eu renuncio à maledicência, à murmuração, à fofoca. Eu firmo o propósito de me confessar destes pecados tão terríveis. E que da minha boca não saia mais nada de mal para difamar as pessoas, mas para que se eu falar, seja para falar bem das pessoas, para edificar, para construir. É assim que nós vamos mudando, é assim que o curso da sua vida vai mudando. É assim. Que o Senhor abençoe esses bons propósitos. E olha, o que Jesus fala para Santa Faustina, eu quero partilhar, né? Deus, ele não, aliás, acho que é a própria Santa Faustina que vai dizer isso no seu diário. Deus, ele não fala com a alma tagarela. Deus não fala com a alma tagarela, ou seja, que não dá espaço para ele falar. E Santa Teresa de Calcutá, no caminho no itinerário que ela escreve, é muito bonito. Ela diz: tudo começa no silêncio. É o silêncio que gera a oração. Por que muita gente hoje não consegue rezar? Porque não tem silêncio. Por que muita gente está conseguindo rezar na madrugada? Porque na madrugada tem silêncio. O mundo está dormindo. Então, via de regra, o celular não vai ficar apitando toda hora. Se apitar, são coisas do próprio rosário, né? Em casa não tem um chamando: mãe, pai, fulano, o pessoal dorme. E se acordou é porque está acordado para rezar. Tem silêncio. Onde tem silêncio, tem oração. Olha isso aqui. Onde tem silêncio, tem oração. Onde tem oração, nasce a fé. Onde tem fé, nasce então aí o amor, a caridade. E onde tem caridade, tem serviço. Olha que bonito isso aqui. O silêncio que gera oração, que gera fé, que gera caridade, que gera o serviço. Olha o que a experiência que você está fazendo na madrugada. Porque existe silêncio. Existe um ambiente propício para a oração. E por isso a fé está sendo acesa no teu coração. E por isso o teu coração está sendo impelido à caridade, ao amor. E por isso você consegue servir melhor os teus. Muitas pessoas já estão sentindo essa diferença em casa. Você já está sentindo essa diferença em casa. Interessante, o contexto é o mesmo. Todo dia o celular desperta, é aquela confusão, menino para a escola, trabalho, farda para um lado, café para o...
a confusão, ou abençoada confusão. Mas você já não está naquela pilha. Você está em uma outra onda. Você está em uma outra frequência. Por quê? Porque você silenciou para rezar. E agora as palavras não saem de maneira desarticuladas, insensatas. As palavras que saem é de um coração ardente, de uma alma que está crescendo na fé. E isso muda tudo. É aquela pessoa que quando chega, atearam fogo aqui, né? O fogo da confusão. E aquela pessoa que com a presença dela, ela chega, é impressionante. Porque é um homem e mulher de Deus, a presença apaga aquele fogo. Só em chegar, e às vezes basta dizer uma palavra para tudo se acalmar. É a experiência de quem traz Jesus no coração, porque é Ele que com a palavra realiza todas as coisas. E a palavra não é sua, a palavra é de Deus. Quando os apóstolos estão no meio daquela tempestade terrível, Jesus ordena ao mar, Jesus ordena ao vento com a força da sua palavra. Deus criou tudo com o poder da sua palavra. Ele disse, faça-se, tudo se fez. Então, entenda, se você sair hoje compreendendo isso aqui, as palavras têm um grande poder. As palavras têm um grande poder. E eu e você não podemos estar usando, você não pode estar usando a palavra de maneira irrefletida. Para vir aqui e falar com você, eu precisei parar. Eu precisei meditar. Eu precisei rezar. Até porque a primeira coisa eu não quero falar para você, eu não quero dar para você da irmã Maria Raquel, mas eu quero dar para você de Deus. Mas para dar Deus para você, eu preciso me encher dele. As pessoas não estão precisando, sabe, da gente, entendo isso aqui. Sim, Deus vai se valer de nós como instrumento. Deus precisou da voz da irmã Maria Raquel, Deus precisou do corpo da irmã Maria Raquel, Deus precisou das minhas faculdades, Deus precisou se utilizar da minha inteligência, tudo aquilo que Ele me deu. Ele precisou se utilizar de tudo aquilo que Ele me deu para que essa mensagem chegasse até você, mas a mensagem precisa ser dEle. A inspiração, a moção tem que vir de Deus. E é dessa maneira quando você, por exemplo, vai estar com uma pessoa enferma, quando você vai visitar um casal em crise, quando você vai estar com uma pessoa, você precisa encher-se de Deus para dar Deus para aquela pessoa. Por quê? Porque você não cura. Você não tem o poder de libertar. Mas o Deus que age através de você tem, entende? Então se eu estou cheio desta palavra, se eu estou cheio desta presença, ao falar, Deus vai curando. Ao falar com palavras de Deus, Deus está te libertando. E quantas pessoas hoje estão sendo curadas e libertas por Deus do vício da fofoca, da tagarelice, das palavras vãs, da murmuração, da maledicência, por causa do poder que há na palavra de Deus. Por causa do poder que há na palavra de Deus. Filho, filha, escolha passar mais tempo com Deus. Escolha passar mais tempo a sós com Deus. Escolha passar mais tempo com o Senhor. Como diz Santa Teresa, já não quero o trato. Já não quero essas conversas vãs. A partir de hoje eu quero falar com os anjos. Você, mãe de família, no meio de tantos afazeres ao longo do dia, cuidando da sua casa, cuidando dos teus filhos, organizando. Mas esteja sempre na presença de Deus. Você esposo, você homem que saiu para o trabalho, você que está aí na confusão de um trânsito, escolha sempre estar com Deus. É isso que vai dizer o profeta, vive Deus em cuja presença eu estou. Vive Deus em cuja presença eu estou. Escolhamos falar com Deus, estar na presença de Deus. E assim você vai percebendo que a ansiedade, ela vai ceder. O medo, o pânico, vai ceder. Até mesmo esta depressão, aos poucos, ela vai ceder. Porque se isto for sintoma de agitação, de inquietação, a ordem então te trará esta saúde que você tanto necessita. E é isso que nós queremos suplicar ao Senhor então nesta pregação. Senhor, dai-me sabedoria
para saber falar, para saber calar e para proceder sempre, falar sempre com as palavras de Deus. Que as minhas palavras sejam palavras de Deus, que o meu silêncio seja também silêncio de Deus. Oportuno, em cada momento, em cada circunstância. Deus está te curando, te libertando. Deus está formando homens e mulheres novos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.